Boa noite. Boa noite. Que a paz e a graça de Jesus seja com todos. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui nessa união, onde aqui também se reúne o corpo de Cristo. Você se sinta bem, acolhido. E você também que está em casa, que pode estar assistindo agora online, que pode estar assistindo amanhã ou na semana que vem, não mais online. Não posso dizer bem-vindo, mas eu também desejo para você que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você também. Nós já adoramos o nosso Deus com louvores. Eliel já abriu aqui lendo Provérbios para a gente, falando sobre o temor do Senhor, e agora chegou a hora da mensagem, nesse culto de oração. Oramos ao nosso Deus, e é um momento, como a Ayrton falou, de nós exercitarmos a nossa fé. Em que sentido que nós vamos exercitar a nossa fé? Nós vamos exercitar a nossa fé, crendo que o nosso Deus nessa noite vai estar falando aos nossos corações. Quem crê nisso? É pouco. Vamos exercitar a fé. Quem crê nisso? Amém. O nosso Deus está aqui nesse lugar. A sua presença aqui é real. Por isso nós podemos crer que a palavra de Deus, como eu sempre gosto de citar, lá de Hebreus 4:12, viva, vai falar com a gente hoje. Por isso nós podemos exercitar a nossa fé e crer nisso. Vamos orar a Deus, pedindo a Ele que isso se cumpra e que Ele faça isso nesse lugar, continue fazendo. Oremos. Deus, Pai maravilhoso, Tu, ó Deus, que está assentado, ó Pai, no Teu trono, guiando, ó Pai, o rumo do universo desde o dia que ele começou, ó Pai. Nós, ó Deus, acreditamos e temos fé, ó Pai, que neste momento estamos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, com ousadia, ó Deus, e também, ó Pai, confiantes, ó Pai, juntos aqui diante, ó Pai, do trono da graça, crendo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, falará nesse lugar para os nossos corações, porque a Tua palavra, ó Pai, que é viva e eficaz, ó Deus, ela, Pai, tem poder para nos transformar. Por isso, ó Deus, fala, ó Pai, nesta noite, que nenhuma palavra, ó Pai, seja dita aqui do meu próprio coração, mas que o Senhor use, ó Pai, este momento para falar aos nossos corações, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos abençoa nessa noite, nos dando entendimento, abrindo os nossos corações e nos ajudando, ó Deus, a inclinarmos os nossos ouvidos com humildade, com alegria, com contentamento, ó Deus, ao Teu ensino. E é isso que eu Te peço, ó Pai, nós cremos em Ti assim, em nome de Jesus, amém. Esse mês de julho, a gente está falando no tema principal sobre comunhão, a importância da comunhão. Na semana passada, o Odailson, ele introduziu o tema, falando sobre que estarmos juntos, estarmos em comunhão, é muito bom. Salmo 133 vai dizer o quê? Como é bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão, Não é com essas palavras, mas é bem parecido, que ele vai dizer isso. A gente vê a comunhão no povo de Israel e como aquilo levou eles longe. Mas não só isso, comunhão é tão bom que Deus decidiu fazer dela um mandamento, que foi a nossa pregação da semana passada. Hebreus 10, 25. Não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. E o Odailson falou muito bem, e exemplificou, sobre essa comunhão. E hoje
a gente vai continuar falando de comunhão, só que agora com um tema diferente. O nosso tema de hoje vai ser Natan pode colocar para mim, pronto, que é um tema grande, eu sempre tenho dificuldade de lembrar. Os membros de um corpo não conseguem viver isolados. A importância da comunhão. Os membros de um corpo não conseguem viver isolados. Então eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e a gente vai começar a partir do versículo 12. 12. Já estava lá no slide. 1 Coríntios 12. Amém? 1 Coríntios 12. Antes da gente ler, é importante que a gente saiba o que é que estava se passando em Corinto. Porque Paulo escreveu o que ele escreveu. É importante a gente sempre saber, né, o que é que estava acontecendo, para a gente conseguir entender qual era a intenção de Paulo, ou do autor do texto. Corinto, uma das igrejas fundadas por Paulo, está recebendo aqui, 1 Coríntios, a sua segunda carta. Você diz, é primeiro, né? Mas é porque é a segunda, uma se perdeu. Aqui eles já estão recebendo uma segunda advertência. E eles tinham alguns problemas muito sérios na comunidade deles. Um dos problemas que eles tinham era lidar com imoralidade sexual no meio deles. Eles também tinham problemas de irmãos denunciando outros irmãos e levando irmãos à justiça. Mas não somente isso, eles tinham um grande problema, que a gente vê durante a carta toda, que é o que? Um problema de divisão. Paulo, ele abre o livro de Coríntios, no capítulo 1, ele já introduz e já fala de que aqueles irmãos estão com um problema de divisão. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Cristo, eu não sou de nenhum. E aí Paulo chega até a perguntar, por acaso Paulo morreu por vocês? E aí eles têm muitas divisões. Se você for olhar um dos capítulos muito lidos na ceia, 1 Coríntios 11, Paulo ele vai também dizer o que? Que estava tendo divisão na hora de comer a ceia. Uns que tinham bastante dinheiro, que tinham bastante posse, comia, bebia e se embriagava, né? Comia tanto que ficava ali empanturrado. Os que não tinham nada, ou os que tinham pouco, não comiam quase nada, e eles estavam divididos e não conseguiam discernir o que era a ceia do Senhor. E Paulo vai exortar ele, olha, vocês não estão sabendo, vocês estão divididos. Aí eles também têm um problema, o que? Quanto aos dons, que é o que vai começar aqui, que é o que Paulo vai estar abordando no capítulo 12. Olha, vocês receberam dons, e vocês estão divididos também nessa questão. Um acha que é melhor que o outro acha que não é ninguém, e aí vocês estão se dividindo também nisso. Então a gente vê que um grande problema deles era o que? Divisão. E a divisão é o contrário do que? Da comunhão. Então Paulo está exortando aqueles irmãos a ter comunhão nesses assuntos. E aí Paulo vai trazer uma analogia muito boa para a gente entender como é impossível o membro viver isolado. Por isso vamos estar lendo aqui o versículo 12. A gente vai ler, vai dar uma paradinha. 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então Paulo ele começa resolvendo esse problema deles, dizendo que não existe distinção entre vocês, todos nós fomos batizados, todos vocês foram batizados em um único corpo e em um único Espírito. Mais à frente, Paulo vai dizer que todos vocês são membros desse corpo. E aqui Paulo faz uma analogia muito boa, quando ele compara a igreja a um corpo, e ele compara nós aos membros desse corpo, porque todas as implicações de sermos corpo, elas vão se aplicar, e elas se aplicam nesse nosso tema de hoje, que um membro ele não consegue viver isolado. É só a gente pensar no que acontece com um membro que é retirado do corpo. Alguém sabe o que é que acontece com um membro que é retirado do corpo? Alguém pode me dizer? Necrose, morte. Por quê? Porque o membro, ele não consegue viver fora do corpo. Aqui eu não estou, como o pessoal diz por aí, jogando praga ou falando palavras duras. É apenas uma realidade do nosso corpo humano. Um membro, ele não consegue viver fora do corpo. Isso é biologia, isso é realidade. Sabe, teve um incidente lá com um rapaz que mora lá no nosso condomínio, que ele estava em outro lugar, estava treinando na academia, e ele pegou um peso, e ele colocou o peso assim com falta de cuidado no local dos pesos, e era um dos pesos grandes, e caiu em cima do dedo dele. O dedo dele, ficou naquela situação, não vou dizer para você não ficar imaginando. E aí ele foi para o hospital, fizeram uma cirurgia, colocaram o dedo dele no local, e aí fizeram um curativo. 3 dias depois, quando ele foi tirar o curativo para fazer de novo, a parte do dedo dele tinha morrido. Não conseguiram colocar de volta o corpo. Aqui eu estou só falando em relação ao corpo, não está certo? Estou dizendo que quem sai morre e não volta mais não, por favor. Mas eu só estou exemplificando que um membro fora do corpo, ele morre. Nessas situações, o que é que as pessoas aconselham? Que se coloque o membro num gelo, numa coisa assim para conservar, para tentar colocar no local. E isso é interessante, gente, por quê? Porque é uma forma que os autores bíblicos, eles encontraram de ensinar para a gente uma verdade espiritual com algo que a gente conhece. Jesus, ele falava em parábolas, porque as parábolas são fáceis da gente entender muitas vezes. A do filho pródigo a gente olha, a gente consegue entender. A gente consegue entender ali o pastor que sai atrás da ovelha perdida, porque parábolas são fáceis. Então o autor ele faz essa analogia com o corpo, para que a gente possa entender o que é a igreja, e quem nós somos dentro da igreja. E essa analogia que Paulo faz de que nós somos um corpo, nos faz entender que é impossível um membro viver fora do corpo. Quando acontece nessas situações que você coloca o membro ali no gelo, ou mesmo quando tem um órgão para ser doado, as pessoas querem que isso aconteça na maior velocidade possível. Por quê? Porque caso contrário, o órgão ou aquela parte do corpo ela vai morrer, porque ela está desconectada do corpo.
E é somente conectado no corpo que tem vida. É somente conectado no corpo que o sangue flui e chega até aquela parte do corpo levando a vida. É tanto que se você prender por muito tempo a circulação de sangue em qualquer parte do seu corpo, ela também vai morrer, porque ela foi estrangulada e desconectada do corpo. Isso nos prova que não dá para viver isolados e sem comunhão. Sabe, o Odails falou que na quarta passada, eu me impressionei, não sei quantos de nós tínhamos, mas poucas pessoas tinham ouvido sobre os desigrejados, né, Odails? O desigrejado, né, o Odails, ele até falou, são as pessoas que elas acreditam que elas não precisam estar numa igreja, elas não precisam fazer parte do corpo para que elas tenham comunhão com Deus. Em resumo, esse é o pensamento dos desigrejados. E sabe, eu vi uma pesquisa essa semana que é de 2022. Em 2022, o número de pessoas nessa condição no Brasil era de 18 milhões. Os desigrejados só são menores em números do que a Assembleia de Deus, um dos maiores grupos, né, religiosos, né, e denominacionais que a gente tem no Brasil, que tem uma igreja em cada esquina. Até a matéria ela faz um trocadilho de que se os desigrejados fossem uma igreja, eles só seriam menores que a Assembleia de Deus, que é a maior que tem no país. Um número gigante. E por mais que você talvez não tenha conhecido alguém que se denomine desigrejado, eu e você, eu tenho certeza que nós já ouvimos, ou até já pensamos, vimos pessoas falando assim: eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Deus. Quem já ouviu alguém falando isso? Eu me afastei da igreja, mas Deus, Ele nunca me abandonou. Não, esse negócio de igreja aí é só pastor querendo roubar dinheiro. Se você só ler a Bíblia em casa ali e orar, está tudo certo, não precisa de igreja. Eu acho que o Odails deve ter perdido as contas de quantas as vezes ele escutou isso. É uma triste realidade. Uma triste realidade. Que nós temos visto pessoas abrindo mão da comunhão, abrindo mão de estarmos juntos como igreja, porque acreditam que é possível viver desintegrado do corpo, e isso é impossível. Não é só Paulo que está fazendo essa analogia, mas Cristo também faz a mesma analogia lá em João 15. O que é que Jesus fala em João 15? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está em mim vai dar fruto. Qual é a analogia que Jesus está fazendo? De uma árvore. O que é que acontece se eu tirar o galho de uma árvore e jogar no chão? Morre, porque está desconectado da fonte de vida. Quando nós deliberadamente desistimos da comunhão, ou achamos que dá para viver isolado do corpo, o que nós estamos dizendo é que dá para ter um pé vivo por aí, andando sozinho. Quem já viu um pé vivo por aí andando sozinho? Uma mão, né? Talvez uma mão seja mais fácil. Só da família Adams, né? Ou então da história de Daniel, né? A mão que aparece e escreve sozinha. Fora essas duas, né? A gente não vê mais nenhuma. Porque é impossível, gente. Não tem como viver isolado do corpo e ter vida. Só há vida quando nós estamos conectados com a fonte da vida, que é Jesus.
E a única forma de estar conectado a Ele é sendo parte do corpo dEle. Eu não estou conectado a nenhum de vocês que estão aqui, senão a mim mesmo, porque esse é o meu corpo. A única forma de eu ter essa vida terrena é conectada ao meu corpo. E a única forma de nós termos vida como igreja é conectados com Jesus. É por isso que é tão importante, irmãos, a comunhão. E Paulo ele segue falando àqueles irmãos. Lá no versículo 14, se você for olhar, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Sabe que Paulo está tratando ali com aqueles irmãos, porque alguns deles, como a gente começou falando no capítulo 12, eles estavam com essa divisão nos dons. Alguns deles, eles estavam achando o quê? Já que eu não tenho o dom de profecia, já que eu não tenho o dom de línguas, já que eu não tenho o dom de ser um mestre, então eu não tenho dom nenhum e aí eu não faço parte do corpo. Aqueles irmãos, os mais frágeis na fé, aqueles que pareciam ser mais frágeis, eles estavam tendo esse tipo de reclamação e esse tipo de atitude. Eles estavam querendo se isolar, dizendo, olha, eu não tenho dom para servir na igreja, eu não tenho esses dons miraculosos de falar em línguas, ou de profetizar, ou mesmo de traduzir línguas, eu não faço parte do corpo. E o que Paulo está dizendo para eles, e que também diz para nós, é que nós fazemos sim parte do corpo. Sabe, muitas vezes, na caminhada cristã, a gente tem essa vontade de se isolar, por diversos motivos. Aqui Paulo está citando apenas um deles. Eu não me sinto útil dentro da igreja, eu não me sinto útil aqui dentro, eu não tenho o dom de pregar igual o Daílson, eu não tenho o dom de cantar igual o filho, eu não tenho o dom de fazer uma mídia, igual o Natan, então eu não tenho nada, eu vou sair desse corpo, eu não sou útil aqui. E às vezes a gente pensa isso, e isso leva a gente a querer se isolar do corpo, da mesma forma que estava levando aqueles irmãos a pensar isso. E o que Paulo diz para eles, e diz para nós, olha como essa verdade, e como ela é bonita de se ver. Lá no versículo 18 ele vai dizer, olha, Deus dispôs cada um dos membros no seu corpo segundo a sua vontade. Não sei se você conseguiu compreender o que é que Paulo está dizendo aqui, mas o que ele está dizendo é, eu e você não estamos aqui por acaso. Deus colocou a gente aqui, Deus dispôs cada membro do seu corpo com um propósito. Deus, ele não é Deus de acaso. Deus, ele não é um Deus que ele está ali sendo surpreendido. Eita, meu Deus, chega uma pessoa nova na igreja, o que é que essa pessoa vai ser? Eu não sei, será que eu vou botar ela para cantar? Será que... Deus dispôs cada um de nós no corpo com uma função.
Deus colocou o Odaílson no corpo com uma função. Deus colocou a Sumaia no corpo aqui com uma função. Deus colocou o Eliel no corpo com uma função, com um propósito. Deus trouxe o Natan lá de Sergipe, né, Natan? Para colocar aqui nesse corpo com um propósito. Nada em Deus é por acaso, muito menos a disposição do corpo. Por isso a gente pode ter fé e esse entendimento de que não vale a pena se isolar, porque nós somos muito valiosos no corpo. Cada membro, por menor que possa parecer a sua função, ele tem um valor, ele tem uma função importante. No corpo de Cristo não existe apêndice, né? Não sei se você sabe a história do apêndice. As pessoas acreditam que ele não serve mais para nada, apesar de que já dizem, já encontraram vestígios de que ele sim serve, né? Que ele tem bactérias lá importantes para a sua imunidade. Então não é bem assim, porque Deus não faz as coisas assim por acaso, e no corpo dele também não. Cada membro ele tem sua função, e a gente percebe isso quando um membro não faz a sua função, não é verdade? Na igreja não dá para ter só pastor, não dá para ter só pregador, e não dá para ter só cantor. Cada um precisa da sua função, é como um corpo. Você já imaginou como seria a sua mão sem o seu dedo polegar? É o dedo polegar, gente, que faz a gente conseguir fazer esse movimento de pinça, ó, para pegar as coisas. Caso contrário, como é que a gente ia pegar as coisas, ó? Não tem força. E o dedo polegar é tão importante quanto outras partes do corpo. E aí Paulo está exortando a gente a não pensar dessa forma e não querer se isolar. E correndo aqui, né, continuando, lá no versículo 21, Paulo ele vai continuar dizendo: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Aqui Paulo ele está agora tratando um outro problema, que é o que a gente acabou de falar. Tinha gente querendo se isolar dentro do corpo. Tinha gente lá que achava assim: não, eu recebi o dom de profecia, eu consigo ser igreja sozinho, eu não preciso de mais ninguém. É como se o olho olhasse para o ouvido e dissesse: eu não preciso de você. Por quê? Porque eu sou olho, eu sou autossuficiente. Isso aqui é uma realidade. Às vezes a gente está no corpo, mas estamos isolados dentro do corpo. Às vezes a gente está no corpo, mas a gente faz uma panelinha de dizer: não, vou me juntar aqui só eu, o Odaílson e o filho, e a gente consegue ser igreja sozinho aqui. Não, vai se juntar aqui eu, o Gabriel e os jovens, e dá para fazer uma igreja aqui só nós. Era o que estava acontecendo lá. Pessoas se isolando e querendo viver isoladas dentro da igreja. E Paulo está dizendo: isso também não pode. Da mesma forma que não dá para viver isolado fora, a gente também não pode se isolar dentro, achando que há membros melhores que outros. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Não há ninguém melhor que ninguém no reino de Deus. Pedro vai dizer: se alguém recebeu o dom de pregar, que pregue falando como se fosse a palavra de Deus. Aos pastores a gente sabe que há um peso maior sobre eles. Aos mestres também, de não estar ensinando bobagem para as pessoas.
Então essas pessoas, elas também não podem se achar melhores do que outras, se isolando dentro do corpo, dizendo assim: eu sou melhor que você, causando um isolamento dentro do corpo. Paulo está combatendo isso com aqueles irmãos. Ele continua dizendo: ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo. A fim de que não haja divisão dentro do corpo. Toda essa disposição de nós sermos corpo é para que nós venhamos a viver em comunhão. Isso é tão sério que Paulo encerra essa sessão dizendo: quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem. E quando nós estamos unidos em um corpo, nós percebemos isso. Se tem um irmão que está passando uma dificuldade, todos sentem a dificuldade com ele. Se tem um irmão que se alegrou, todos se alegram junto com ele, porque nós somos um corpo. Como é que a gente consegue viver isso, irmãos, fora da igreja? Como é que a gente consegue viver a beleza de sermos um corpo fora da igreja? Não tem como. É impossível vivermos fora da igreja e aproveitarmos isso, aproveitarmos a comunhão de ter um corpo, de sermos unidos com pessoas onde nós temos algo em comum. Comunhão é isso, é ter algo em comum com alguém. E o que é que nós todos temos em comum? O que é que nós todos temos em comum? Cristo Jesus. Não dá para viver fora, isolado e experimentar isso. Que a gente possa usar essas palavras no nosso coração, para que a gente possa resistir ao tempo mau, quando se der essa vontade em você, se der essa vontade em mim, que nós saibamos que não há vida fora do corpo, não há vida isolados, só a vida conectados no corpo. E eu queria que a gente pudesse finalizar aqui com o versículo 27, onde Paulo conclui essa sessão, e aí ele depois vai falar dos dons. Olha o que é que Paulo diz para a gente: ora, vocês, dizendo aos coríntios e também para nós, vocês não são qualquer corpo, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A Luz, quer fazer parte do corpo também, mas você não. Nós somos membros do corpo de Cristo. Essa frase de Paulo, eu estava até comentando com a Tiane em casa, que ela acaba um pouco, aquela nossa frase, que ela não é verdade, que ela diz o seguinte: quem já ouviu aqui alguém dizendo, eu sou a igreja? Alguém já ouviu alguém falando isso? Eu sou a igreja, eu sou a igreja. Paulo está acabando essa frase, gente. Eu não sou a igreja. Odailson não é a igreja. A Tiene, não é a igreja.
Ayrton não é a igreja. Nós somos individualmente membros do corpo. A igreja somos nós. O corpo de Cristo é coletivo. O corpo de Cristo somos nós. Não dá para eu ser o corpo de Cristo e ser igreja vivendo fora do corpo. Não dá para uma pessoa individualmente ser o corpo de Cristo, porque a igreja é coletivo. Nós juntos formamos o corpo de Cristo. Eu individualmente sou apenas um membro. E Paulo está falando que nós somos membros, não de qualquer corpo, mas do corpo. De quem? De Cristo. Não sei se você consegue entender essa realidade, ou se eu mesmo aqui falando consigo entender essa realidade. Eu e você, irmãos, somos membros do corpo do Criador dos céus e do universo. Nós estamos ligados à cabeça que é Jesus, ao Criador do universo. Nós somos o corpo daquele que criou tudo, que tem poder para fazer o que lhe der vontade, mas também que usou esse seu poder para se humilhar e descer até aqui essa terra e dar a vida para que nós fôssemos corpo. E agora nós estamos ligados a Ele, com o seu sangue correndo através de nós, recebendo a vida através do seu sangue, porque estamos conectados nele. E aí eu pergunto, para que a gente possa se perguntar, que lugar melhor há fora disso? Que lugar melhor há fora do corpo de Cristo? Em que lugar a gente vai conseguir encontrar vida se não conectado ao corpo de Cristo? Não existe lugar melhor, irmãos, para nós estarmos conectados e para nós termos comunhão do que com o corpo de Cristo. Ele deu sua vida por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda estávamos do outro lado, mortos em nossos delitos e pecados. Quanto mais agora que nós estamos conectados, justificados, santificados e perdoados no seu nome. Não há lugar melhor, irmãos, para que a gente possa estar. Não há lugar melhor para que a gente possa se encontrar do que conectados e em comunhão com o corpo de Cristo. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos batalhar para estarmos nessa comunhão. Não é fácil, são muitos desafios, como nós até cantamos. E na força do Espírito Santo, que a gente possa usar a força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E que a gente possa, como família, como irmãos, assim como um corpo bem ajustado e totalmente ligados, que nós possamos unidos vivermos em comunhão e em amor em Cristo Jesus. Amém?